Você mandou mensagem pra ele? Não. Vou ficar aqui acompanhando. Olá, pessoal. Boa tarde. Daniel Salles aqui da Táxi Prático. Vamos já iniciar aqui a nossa live hoje com assuntos bastante polêmicos. Tivemos algumas mudanças na legislação do ISS município de Fortaleza, tanto em relação à retenção do imposto de renda retido na fonte, como o CEPOM, né? Então, o CEPOM, nós tivemos aí alguns comunicados e eu vi muita gente com dúvida em relação a esses comunicados, né? Muita gente criticando, dizendo que não está entendendo. Realmente ficou um pouco confuso, né? Eu acho que eu concordo com quem criticou. Tivemos aí dois comunicados e esses dois comunicados aí realmente foram um pouco confusos com o que a gente está acostumado a ver em relação ao ISS, né? Dizendo que o CEPOM, por exemplo, ficou facultativo, né? E a outra é a retenção também. Agora teve uma mudança muito importante, muita gente não se atentou, mas também houve uma mudança na legislação do município de Fortaleza, em que ele passa a exigir a retenção do ISS, agora não somente sobre o serviço, pessoal, tanto sobre o serviço, até mesmo como fornecimento de mercadoria. Então, se você participou de uma licitação, ganhou e vai fornecer mercadoria, a rigor você vai ter que fazer essa retenção do ISS também, tá certo? Então, tem muita coisa nova. Estamos agora esperando o Gomes entrar. O Gomes é auditor aqui do município de Fortaleza, é um cara muito atenado com a parte de legislação, ele que é um dos responsáveis sempre por fomentar essa parte da legislação do município de Fortaleza, e é um cara realmente muito preparado, e sempre quando a gente precisa, ele está aqui presente com a gente, tá certo? Então, estamos aguardando ele entrar, ele deve estar entrando aí, mais uns instantes só, peço aí. Mas, enquanto ele não entra, vão pegando as dúvidas que vocês tenham e já vão colocando aí na caixinha para ver se... para a gente ir aqui perguntando para ele, tá certo? Então, só mais um instantezinho. Deixa eu ver aqui se ele deu alguma notícia. Vamos ver. Bora, Gomes. Ele disse que já está aqui na sala, eu vou convidar aqui ele. Deixa eu ver aqui. Como é que convida, meu filho? Sabe? Você tem que solicitar. Tu tem que solicitar por aí, Gomes. Não consegue, não? Qualquer coisa sai e entra de novo, que aparece aqui, e aí tu faz o convite e eu te aceito aqui. Só mais um instante. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele aqui. Gomes, vamos ver aqui. Tá aqui, ele convidar, né? Pronto, meu amigo Gomes. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Eu estava tentando... Estão me ouvindo aí? Tô ouvindo, tá ouvindo bem. Estava tentando me conectar pelo computador, mas não consegui. Porque a minha bateria estava meio no limite aqui, aí não dá para usar fone de ouvido ou carregador, né? A gente se perde com essas tecnologias, né, meu amigo Gomes? Mas, Gomes, eu queria inicialmente agradecer você ter aceitado aqui o nosso convite. Na semana passada saíram esses dois comunicados da Cefin e eu participo de alguns grupos aqui de contadores e vi muita gente com dúvida, perguntando uma coisa, perguntando outra, que não tinha entendido, que o comunicado está um pouco confuso. Também nós tivemos aquela alteração da legislação do município de Fortaleza com relação à retenção do ISS, que eu acho uma novidade bem interessante, porque ele tanto alarga, né, a possibilidade de retenções, como também aumenta a alíquota, né? Aquela alíquota de 1 e 1,5% praticamente deixa de existir e vai para a alíquota da lei, daquela Instituição Normativa 1234, que é aquela que trata da administração pública federal. Pelo menos pelo que eu vi, o decreto do município de Fortaleza faz referência lá
a instrução normativa da Receita Federal. E muita gente também questionou como é que pode, o município está alterando agora a legislação, as alíquotas, né, a abrangência das retenções, e aí, por isso que a gente resolveu, se tiver algum outro assunto também que você acha interessante, trazer aqui à tona, pode trazer, não tem problema nenhum, mas são muitas polêmicas que tem aqui. Pessoal, o Gomes é auditor do município de Fortaleza, é professor, é especialista em ISS e também em outras legislações. E desde já a gente agradece aqui da Tax Prático, né, você ter vindo. E aí eu passo agora a palavra para você. Não sei se você já quer fazer uma introdução, se quer que eu já pergunte, enfim, fique à vontade. Tá certo. Então, boa tarde a todos, né? Eu já tinha dado meu boa tarde ao Daniel, boa tarde à assistência aí, quem está entrando agora, né? É sempre uma satisfação a gente poder debater, esclarecer os assuntos que a gente está, às vezes, nos bastidores, né, trabalhando, seja aqui no município, seja lá no Congresso Nacional, com alguma novidade. E é importante, às vezes, colocar para a população, para, no caso, a classe contábil, né, que trabalha diretamente aí operacionalizando a legislação tributária, os advogados que vão militar nas questões, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, defendendo os contribuintes. Então, é importante saber o porquê das coisas, né? Não basta que a gente conheça a norma que foi publicada, porque, às vezes, a norma, a letra fria da norma, ela não te dá a razão porquê daquilo, né? Exatamente. E aí, a gente debater essas questões é importante para a gente entender. Então, mais importante do que ler a norma é saber o porquê que aquilo está sendo colocado, né? Perfeito. Então, Show de bola, concordo. vamos começar, então, pelo o CEPOM. Eu acredito que o que chamou a atenção de vocês foram os comunicados, né? Esses comunicados que a gente divulgou agora na semana passada, agora no início do mês, né? Dia 2, dia 3, por aí, logo depois, após o Carnaval. Eram coisas que já estavam previstas no Código Tributário do município, né, desde dezembro. Só que aí tem as questões também de trabalhar internamente mudança de sistema. Aí a gente deixou para comunicar quando o sistema tivesse sido colocado em produção. Então, nesse sentido, são duas questões básicas que estão lá no site da CEFIN. O comunicado é muito técnico, né? E, às vezes, a questão muito técnica, para quem não está muito afeito, deixa um pouco de dúvida naquela questão, né? Então, o comunicado 1, a gente está comunicando aos tomadores de serviço que eles agora não irão mais reter obrigatoriamente o ISS das empresas que não tiverem inscrição no CEPOM. Porque antes, na hora que vocês aí que trabalham na escrituração de serviços tomados, na hora que você incluía um documento de um prestador de fora, de Fortaleza, que ele não tiver, o sistema já verificava, esse prestador tem inscrição no CEPOM? Não. Então, o campo retenção já era marcado automaticamente e o tomador não tinha a opção de desmarcar esse campo, né? Então, isso se dava por quê? Porque existia uma norma no código, que foi revogada, que obrigava o tomador a reter o ISS de quem não tivesse inscrição no CEPOM, né? Aí, mais o porquê disso? Lá atrás, nós já tivemos uma discussão acerca de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que disse que a exigência de cadastro de prestadores de outro município e a retenção do ISS na fonte era inconstitucional. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário de São Paulo, 1167-509. Né? Então, ele tomou essa decisão, é um caso inter partes entre o contribuinte e o município de São Paulo, e a lei que foi considerada inconstitucional é a do município de São Paulo. Certo? No entanto, essa norma tem efeito vinculante, que vai vincular todos os tribunais, todo o Poder Judiciário, e embora não vincule as administrações públicas, que elas poderiam continuar exigindo o CEPOM, só vincularia São Paulo. Entretanto, a gente sabe que se o contribuinte for para a Justiça, ele vai ganhar ação e a gente vai ter, ao invés de
bônus na arrecadação, vai ter ônus de sucumbência e problema para gerir, né? Então, nessa linha, quando a gente aprovou o Código, uma mudança que a gente aprovou significativa no Código Tributário, que tem diversos outros assuntos, entre eles está essa matéria do CEPOM, a gente previu uma mudança lá na legislação do Código Tributário. O nosso CEPOM em Fortaleza, ele estava previsto no Código que foi elaborado em 2013, foi regulamentado em 2015 e foi implantado em 2017 por meio da Instrução Normativa 01 de 2017. Então, desde 2017 que ele existia, né? E aí, em razão dessa decisão judicial, que diz que é incompatível com a Constituição a exigência desse cadastro, assim como da retenção, a gente fez algumas alterações no Código Tributário do município. A primeira dela está relacionada com o prestador de serviço de fora. E aí eu vou começar pelo comunicado 02. Esse comunicado 02 é destinado ao prestador de serviço de fora. O artigo 144 do nosso código, que estabelecia a obrigação de prestadores de fora fazer inscrição nesse cadastro, a gente alterou ele e disse que se ele se torna facultativo, né? A inscrição no CEPOM é facultativo. E por que essa facultatividade? Porque, de algum modo, qualquer tomador de serviço, quando toma um serviço de um prestador de fora, ele já é obrigado a verificar se aquele prestador não tem algum estabelecimento dentro de Fortaleza para caracterizar o local de incidência dentro de Fortaleza. E aí, o porquê disso? Eu não sei se todos são afeitos à legislação do ISS. A Lei 116, que rege o ISS no seu artigo 4º, ela diz que estabelecimento prestador não é a sede jurídica da empresa, não é a filial, não é a matriz, onde ela está fisicamente ali, tirado do seu alvará de funcionamento. É o local onde ela desenvolve a atividade de prestar serviço e que nesse local ele tem a estrutura necessária para realizar a atividade, ou seja, a unidade econômica ou profissional, essa unidade econômica ou profissional é a estrutura necessária para a realização do serviço integralmente no município. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa de fora, de Fortaleza, uma empresa que desenvolve software, que está lá em São Paulo, ela é contratada, estou usando um caso concreto, pela Caixa Econômica de Fortaleza, ou a Superintendência da Caixa Econômica de Fortaleza, para desenvolver um software em conjunto com a Caixa dentro das instalações da Caixa, onde ela vai trazer os seus técnicos de informática, analistas, programadores, etc., desenvolvedores, pessoas que vai testar, etc., e vai desenvolver dentro da Caixa. Ali ela passou a desenvolver o serviço integralmente no local e ali passa a ser uma unidade profissional de prestação de serviço sujeita à incidência do ISS, certo? Em razão dessa norma, uma empresa daqui, quando contrata uma empresa de fora, se esse serviço vai ser desenvolvido aqui dentro, seja por uma filial, seja por uma estrutura dessa informal, mas é uma estrutura, o tomador tem a obrigação de reter e recolher o ISS para Fortaleza. Então, toda vez que, imaginar, a Caixa Econômica fez o contrato com essa empresa, aí todo mês ele ia ter que pedir, pai, me prove lá que tu tem estrutura lá em São Paulo. Essa provar essa estrutura não ia servir de nada, porque ele ia ter que reter de qualquer forma o ISS. Então, por isso que ficou, no artigo 144, a facultatividade do CEPOM, certo? Entretanto, se eu prestar um serviço para um tomador de Fortaleza, e aí vem a outra consequência, tinha uma norma que obrigava o tomador a reter. Em razão dessa facultatividade, a gente inseriu lá no código o artigo 236A, dizendo que o tomador de serviço, quando ele tomar um serviço de um prestador de fora, isso já era implicitamente obrigado, né? A gente só tornou isso claro. Ele deve exigir prova de que aquele prestador de fora está realmente lá no local que ele diz que está, né? E aí, se esse prestador, para se livrar dessa questão, toda vez que ele vai prestar um serviço, está provando isso, poderá fazer o CEPOM e aí basta apresentar o certificado do CEPOM para o tomador, né? Entretanto, deixamos a critério do tomador verificar se tem ou não tem unidade profissional dentro de Fortaleza e ele fazer a retenção. Então, não mais obrigar, certo? A gente deixou isso. Então, deixou de existir a retenção obrigatória e deixou de existir a obrigação de inscrição do CEPOM sob pena de sofrer a retenção do ISS.
Entretanto, a responsabilidade que já existia para o tomador substituto ou responsável tributário continua existindo para ele verificar se de fato o prestador está no outro município. Então, Gomes, entendi bem com relação quando configurar a unidade econômica o profissional, né? Que isso. eu vejo que esse caso existe, mas até mais como exceção, né? Eu sei que está desobrigado se o ISS é devido no local da prestação de serviço. Também não precisa fazer o cadastro no CEPOM. Até porque Mas, digamos aqui... nada, né? Hã? Até porque não adiantaria nada que de qualquer É, forma ser retido, né? teria que fazer a retenção de qualquer forma, né? Por exemplo, se o cara é lá de São Paulo vem fazer um serviço de construção civil, aqui a gente sabe que o imposto é devido para cá, então nesse caso não se discute, o imposto é devido no local da prestação de serviço, fica facultado, nem precisaria o cadastro no CEPOM, porque o ISS é devido para cá e realmente teria que ser feito a retenção, né? Isso aí tá eu acho que todos aqueles serviços, né, do artigo 3º da Lei Complementar 116, né, onde o As ISS é devido. exceções do inciso 2 a 23 lá não precisaria de CEPOM, porque já é devido no destino. Perfeito. Mas outros serviços que não são, né? O cara, sei lá, um serviço de manutenção, alguma coisa, né? Esse ponto aqui é o que eu acho a grande discussão, que é pelo que a gente está entendendo no comunicado, qualquer um desses outros serviços, mesmo assim nós teríamos que fazer, seria facultado, né? Vamos supor, é facultado, beleza. Mas se eu não fizer esse cadastro desse cara que eu tenho certeza que o imposto não é devido para cá, para Fortaleza, mas vamos supor, esse exemplo que você deu lá de São Paulo, com um cara que faz a manutenção de uma máquina, minha máquina deu problema, eu tive que mandar lá para São Paulo, o cara foi lá, fez o conserto da máquina e a máquina voltou, né? Então, esse ISS aí, desse serviço, não é devido pela lei complementar, não está no rol das exceções, né? E nem se configurou como unidade econômica nem profissional do artigo 4º. Então, o ISS, de fato, é devido lá para São Paulo. Perfeito. Aí, nesse caso, a recomendação, pelo que eu estou vendo, da CEFIM, que mesmo essa situação, seja necessário que eu faça, por um conservadorismo, que eu faça a inscrição dele no CEPOM. É isso? Não necessariamente. O tomador deveria verificar, fazer uma checagem, e aí vai sair uma revisão do regulamento, que a gente vai delimitar mais ou menos o que é que o tomador deveria checar para poder verificar se esse prestador não tem unidade econômica em Fortaleza, né? A gente vai colocar lá exemplo que caracterizaria essa unidade, que esse tomador teria que reter, né? Teria que reter o imposto, e aí, nesse caso, para que ele não retivesse, ele teria que comprovar que, de fato, o prestador está lá em outro município. O foco, na verdade, é a exceção, viu, Daniel? Essa questão de CEPOM, que a gente entende como burocracia, como algo que é desgastante para o contribuinte, para os contadores e para a gente, a administração tributária, isso decorre daquelas exceções que são normalmente coisas feitas para fugir meramente ao pagamento de tributo. Só para ter um exemplo, nós temos aqui uma empresa em Fortaleza que tem toda uma estrutura de prestação de serviço aqui e estava emitindo nota fiscal por Poá, em São Paulo, né? Poá é conhecido como paraíso fiscal. Saiu até uma época uma matéria na revista Exame que tinha empresa estabelecida até no cemitério de Poá, né? Porque Poá, a alíquota era 2% menos os tributos federais, então ficava menos de 2% ali. Então, o que as empresas fizeram? Não, eu vou pagar 5%, aí ela vai e emite uma nota para um tomador de Fortaleza, estando prestando serviço a partir de Fortaleza, dizendo que está sendo prestado por Poá. A gente sabe que a gente tem delimitado aí alguns paraísos fiscais já no Brasil afora, né? Esse, inclusive, teve até a lei dele considerada inconstitucional pelo Supremo também. A base de cálculo lá que ele tinha essa redução dos tributos federais. Certo? Então, é esses casos que o tomador tem que tomar cuidado. O tomador sabe, olha, eu estou contratando essa empresa aqui, ela tem praça em Fortaleza, eu sei que ela vai prestar o serviço através daqui. Então, se ela emitir uma nota fiscal através de Poá, por exemplo, né, que não vem ao caso quem né? Ela tem que pedir, me prove então que você está em Poá, que você tem essa estrutura, que você está prestando esse serviço a partir de lá. Né? Mas numa situação normal, o tomador não iria trabalhar nesse sentido. Então, a gente vai regulamentar esse ponto, aí eu estou trabalhando aí na parte do regulamento, e a gente vai orientar nessa linha aí. Pois é, porque eu até vi, obrigação. Gomes, eu até vi que algumas pessoas que dizem que parece que o sistema já está
exigindo certas retenções. Por exemplo, vamos supor um hotel, né? O cara tem um hotel aqui e tem uma filial lá em Calcaia, né? Aí o cara Isso. vai prestar um serviço. Hospedou em Calcaia, né? Pois é, se hospedou lá em Calcaia, mas aí me parece que o sistema daqui da Prefeitura de Fortaleza já acusei, tem um estabelecimento aqui em Fortaleza. Então tem que emitir a nota por aqui. Aham. Está tendo isso realmente? Ou até a pessoa Aí é falou. uma questão de ordem prática, né, operacional. A regra foi colocada lá no sistema, que a gente já pediu para rever, né, é que se aquele prestador de fora, pela raiz do CNPJ dela, na hora que você digita lá o tomador de serviço, eu identifico o CNPJ dele, né? Pela raiz Isso. do CNPJ, o sistema vai lá no cadastro de produtores de bens e serviços, nosso cadastro mobiliário, né, cadastro econômico, verifica que ele tem inscrição, há uma presunção de que aquele estabelecimento ele tem um estabelecimento prestador aqui. Entretanto, tem atividades, como você muito bem citou, o caso dos hotéis, que não tem sentido. E outros mais. Então, a gente já pediu, eu não sei se já, eu acho que já foi desenvolvido, deve estar em teste, a modificação dessa regra exatamente para excluir algumas atividades, né? O foco a gente já sabe quais são, principalmente as atividades que trabalham com esse espécie de planejamento. Isso não é planejamento tributário, é uma forma de fuga de evasão fiscal, né? Porque se você de fato colocar e diz que está em outro, né? Aí você tem mais do que elementos para provar que você não está lá, porque tem toda a estrutura aqui, né? Então, esse é o grande objetivo, e a gente não precisaria ter esse trabalho se as pessoas fossem trabalhar de forma mais honesta, né? Porque isso não é contra a lei, né? Na verdade, né? Então, é por isso que a gente, às vezes, tem que trabalhar nessa questão. Eu sou professor, sinto as dores de todos os lados, né? Ensino no curso de Direito, ensino no curso de Contabilidade, já lecionei em N pós-graduações, né? Que agora estão meio fechada aí com a pandemia, né? E a gente sabe as dores, a gente sabe o problema. Eu me coloco na pele de vocês sempre quando eu vou. Eu sou um legislador que eu vejo a praticidade da norma, né? Então, eu me preocupo com a praticidade dela e a questão operacional dela. Mas tem coisas que, infelizmente, aí tem que se buscar mecanismo para tentar coibir esses planejamentos tributários às avessas, que a gente sabe que visam, evidentemente, fugir ao pagamento do tributo, e não é uma situação de planejamento de fato. Nada impede que uma empresa se estabeleça lá no Eusébio ou lá em Aquiraz e comece a desenvolver software a partir de lá, né? Nada impede. Mas se ela, de fato, está lá estabelecida e faz isso, eu conheço algumas de lá, né, que tem estrutura lá, é um planejamento lícito. Eu saio de uma alíquota de 5 para uma alíquota de 2. É na região, é perto, é um produto que eu posso fazer das minhas instalações, eu forneço ele para diversos clientes no Brasil inteiro, não tem problema nenhum. Mas o que não nesse caso aí, o que é coibido é aquele planejamento que você está aqui, prestando serviço aqui, e cria uma inscrição fictícia, um domicílio fictício em outro município. É nesse sentido que existia o CEPOM e ainda vai haver esse controle em cima do tomador dessas situações. Tá, nesse caso aí sim é o ideal que você que faça a inscrição no CEPOM, é isso? Essa situação, por exemplo, o serviço de informática que pode ser feito aqui, pode ser feito de lá, né? Então eu teria que provar realmente que tem lá um estabelecimento lá. Pois é, essa situação, aí você disse que vai ter algum tipo de regulamentação especificando mais. Eu estou trabalhando essa regulamentação e a gente está trabalhando por atividade, né? A gente vai listar atividades que o tomador deveria exigir essa comprovação. Na verdade, não é obrigatório. Quem está exigindo é o tomador, mas para o tomador não estar exigindo essa ruma de documento, eu digo, faz lá teu CEPOM e me apresenta o certificado, né? E aí, outra situação que está lá no comunicado, de forma implícita, por exemplo, eu sou um prestador de fora, o caso do hotel, por exemplo. Eu contratei um serviço de hospedagem de um hotel que tem aqui em Fortaleza mas o meu funcionário se hospedou lá em São Paulo. O ISS é de São Paulo. Se o tomador reteve e recolheu para Fortaleza, é uma retenção indevida, né? Então, no caso do hotel, não há nenhuma complexidade em se provar. Mas se for, por exemplo, um serviço, sei lá, de uma consultoria, né?
um serviço de um arquiteto. Então, me prova que eu tenho um escritório de arquitetura em São Paulo. Né? E aí, essa prova também vai ser necessária para quando esse prestador pedir a restituição daquele ISS que foi feito indevida, daquela retenção que foi feita indevidamente. Aí, qual é a orientação que tem lá? Prestador de fora pediu retenção, ele vai ter que apresentar a documentação nos termos do CEPOM para ver se de fato ele está lá fora. Né? Então, seriam as hipóteses que o prestador de fora faria o CEPOM. E eu, como tomador de serviço, para provar isso daí, né? Porque ele deixou aqui facultado, né? Então, para acabar a faculdade, seria só através do CEPOM, ou se ele me mandasse, sei lá, fotos lá, como você já diz, e eu arquivar aqui na minha empresa, fotos, endereço, enfim, mais alguns outros documentos. Isso também seria prova, dá para provar dessa forma, ou teria que ser só através do CEPOM mesmo? Ele poderia também provar. É tanto que o artigo 236A, ele diz que quando o tomador tomar serviço de prestador estabelecido em outro município, ele deverá exigir a comprovação da real existência do estabelecimento lá no outro município. Certo? Então, a responsabilidade é dele. Para quê? Para que ele possa verificar se aquela pessoa está de fato lá ou ela está em um estabelecimento em Fortaleza e está lá ficticiamente. Se ele não, que alternativa ele poderia fazer isso? Olha, para mim para você não ter que me apresentar essa documentação, você pode fazer lá teu CEPOM e aí me apresenta só o certificado do CEPOM. Né? E aí certo. A gente vai trabalhar essas atividades para diminuir o leque aí de exigência, para facilitar a vida também dos tomadores, por meio de atividade. Tomou atividade X, acende a luz. Né? Para essa atividade eu tenho que ter mais cautela em relação a exigência. Eu me lembro que a legislação de São Paulo ele já fazia isso, né? Algumas atividades eles deixavam de fora do CEPOM, livre, né? Então a gente vai trabalhar nessa linha também de atividades. Né? Você pega uma faculdade, pega, né, uma escola, é difícil uma escola, né, de um hospital, né? Não tem sentido. Não tem sentido, ele de fato vai estar naquele local. Exatamente, essa é uma das características. Então, no caso supondo que eu não fiz nada, que eu não fiz esse cadastro, e que a minha empresa sofra uma fiscalização, aí nesse caso o auditor pode chegar e pedir isso, a comprovação, ou ele já vai embora? Como é que seria essa abordagem? Nessas atividades, a gente vai, e aí está orientando o trabalho, você tomou serviço desse prestador, dessa atividade, cadê a prova de que ele está lá fora, que você não reteve o imposto? Né? Aí ele teria que provar. Ele prova através dessa documentação que a gente está definindo, né? Ou através do certificado de inscrição no CEPOM. Certo, perfeitamente. Acho que não sei se alguém tem alguma dúvida a mais e queira perguntar, mas pode continuar, Gomes. Né? Então, de um modo geral, são essas as questões. Em síntese, o que a gente está falando aqui é o que consta dos dois comunicados. Um é orientando ao tomador como é que ele deve proceder, que é o comunicado 01, que está lá no site da CEFIM, e o outro é o comunicado 02, que é direcionado para os prestadores de serviço de fora. Tem aqui na caixa de perguntas, deixa eu ler aqui para ver se a gente já respondeu. Tudo bem. O Erinaldo Sampaio diz: por que exigir CEPOM do prestador em caso em que o ISS é devido ao local do prestador de serviço? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que eu conheço o Erinaldo, foi meu aluno. Foi, Erinaldo, nesse caso, nunca foi exigido CEPOM. Certo? O CEPOM ele é destinado essencialmente para as atividades que são devidas no estabelecimento prestador. Aquelas que são devidas no local da prestação, como construção civil, vigilância, limpeza, etc. E essas atividades não necessita CEPOM, porque o tomador vai ter que reter de qualquer jeito se o ISS for devido naquele local. Né? Então, nunca foi exigido. Se algum tomador exigiu, e existia, inclusive, uma exigência equivocada da SEUMA, de que se tinha uma empresa de fora que ia fazer uma obra temporária aqui, ela exigia cadastro no município e pedia CEPOM. Eu digo, olha, o CEPOM não é para isso. O CEPOM é para comprovar se a pessoa de fato está no outro município ou não. E para quais atividades? Eu tenho pelo menos umas 2 consultas que eu respondi nesse sentido, esclarecendo isso, porque havia essa dúvida. Não há uma obrigatoriedade. Existia, na verdade,
uma forma de verificar se ele de fato estava fora, e não verificando isso, o tomador era obrigado a reter. Então, já não era obrigado antes nesse sentido. Pronto. Aí tem aqui acho que é Lânia Marcelino. Ela pergunta assim: em que situação será obrigado o prestador ter CEPOM? Na verdade, pela forma que está agora na lei, em nenhuma. Nenhuma, né? Agora ficou Situação. facultado. Entretanto, dependendo da configuração, do tipo de serviço, a possibilidade de existir um estabelecimento, o tomador, que já é obrigado a reter o ISS quando for devido à fortaleza, ele poderá fazer a retenção. Se você não quiser, Certo. se o prestador de fora não quiser fazer CEPOM, não existe nenhum obrigatório nesse sentido. E o tomador só tem que verificar para fins de local, de identificar o local da incidência, se ele retém ou não o ISS. Perfeito. Tem aqui o Cabraga 7, também pergunta assim: boa tarde, sobre recolhimento do ISS retido pelo tomador quando o prestador não tem um CEPOM. Recolhimento do ISS retido pelo tomador quando o prestador não tem CEPOM. A tônica da nova legislação não é o tomador não ter CEPOM, né? A retenção se dá quando houver, por exemplo, em uma atividade que é devida no local do estabelecimento, e esse estabelecimento que emitiu a nota é de fora, a necessidade do tomador verificar se ele não está realizando o serviço dentro de Fortaleza ou se ele de fato está lá fora. Porque há situações que o cliente sabe, eu contratei com a empresa A, que está aqui na Avenida Dom Luiz, né? Está aqui na Avenida Dom Luiz. E ele está me emitindo a nota lá pelo Eusébio. Eu estou pensando aqui num caso concreto. Né? Nesse caso, eu tenho certeza que ele tem aqui dentro. Cara, então me prova que tu tem uma unidade profissional, econômica, de prestação de serviço a partir do Eusébio. É nesse sentido que o tomador deve agir. Então, aí eu sei que os contadores, é um problema que a gente tem, isso ocorre na contabilidade de qualquer empresa, que os contadores, às vezes, são os últimos a saber, né? É o pessoal das compras, é o pessoal do pagamento, do financeiro, que verifica essas coisas, ou deveriam ser verificados. Quando chega para o contador, às vezes a nota já está emitida errada, a escrituração já está feita errada. Muitas das vezes não tem como ver. Mas é nessa hora que você está contratando e você já deveria verificar. E orientar para o seu prestador, para o seu fornecedor de serviço, para que ele atente para isso. Olha, eu estou te contratando aqui. Tu está emitindo a nota de fora. Então, me prova então que está lá fora, porque pode ter alguma coisa estranha nesse sentido. Né? Aline Soares está perguntando: a partir de qual data podemos considerar essa faculdade? Na verdade, a partir da lei que entrou em vigor no dia 23, se eu não me engano, de dezembro, eu não lembro exatamente qual foi a data da publicação dela. A partir daquela data. Em termos práticos, o sistema desobrigou a partir da competência máxima. Até fevereiro, porque a escrituração de fevereiro é feita até o dia 10 de março, né? Já estaria desobrigado aí, em termos práticos, em termos de sistema. Eu sofri uma retenção indevida por isso. Né? A questão da retenção é outra história. Vamos ter que analisar se tem ou não tem estabelecimento para ver se a retenção foi indevida ou não. Agora, para aquele caso do hotel, que a gente sabe que é de fora, para um hospital que a pessoa tomou o serviço do hospital lá fora, aí ninguém discute, tem que devolver. Né? Mas algumas atividades vai exigir um maior critério para restituir. Aí uma pergunta que surgiu, alguém já me fez essa pergunta. Gomes, eu escriturei e marquei lá a retenção, porque ele não tinha CEPOM. Né? Eu devo retificar a minha escrituração? A questão da retenção é uma coisa e a questão da verificação do CEPOM é outra. Se você reteve realmente é indevido, aí deverá pedir ao tomador, melhor, ao prestador, para pedir a restituição junto à CEFIM, e a própria CEFIM, na hora de verificar essa retenção foi indevida, ela vai retificar de ofício a escrituração. Certo? O pessoal que analisa isso, ele já faz a retificação de ofício, até porque o sistema só permite restituir se alterar. Então, eles têm como alterar de ofício lá, no caso de uma retenção, uma marcação de uma retenção indevida. Aqui o Romário aqui também, Almeida, está fazendo a seguinte pergunta: empresa de consultoria de São Paulo, atuando em loco no contribuinte em Fortaleza.
Neste caso, o tomador deverá reter o ISS, mesmo que o prestador tenha inscrição no CEPOM? Não necessariamente, viu? É o Romário. Romário. Esse não está aqui nas perguntas, ou na lista de perguntas que aparece para mim, ela não está. Mas vamos lá. Tá, não. Essa situação da consultoria, por exemplo, você se desloca no cliente para fazer uma orientação, ou se desloca no cliente para pegar uma orientação. Imaginem vocês, contadores ou advogados, e tem um cliente lá em Sobral. Vamos pegar um exemplo aqui, o inverso, saindo de Fortaleza para fora. O estabelecimento é aqui, vocês vão lá a Sobral. O fato de você se deslocar ao cliente não caracteriza estabelecimento naquele local, né? A configuração de um estabelecimento no local é você ter uma estrutura, mesmo que você tenha ela com ânimos temporário para atender um cliente, para prestar serviço a partir daquele local, certo? Se você não tiver essa estrutura, você desloca só um técnico lá para orientar, para colher informação, isso não caracteriza devido ISS naquele local, porque falta a execução integral do serviço naquele local. Eu costumo usar o exemplo do trabalho de topografia, um levantamento topográfico. A gente manda os topógrafos a campo, faz o levantamento lá junto ao terreno lá que ele vai fazer as medições e traz para o escritório para ele trabalhar aquele levantamento e elaborar os mapas, né? Então, você não realizou o serviço integralmente no local. Para caracterizar o ISS devido no destino e ali configurar um estabelecimento prestador, é preciso que você tenha a estrutura para prestar o serviço no local e o serviço ser desenvolvido integralmente naquele local. Um serviço de consultoria, de contabilidade, você faz no seu escritório, né? E não necessariamente. Pode até ter, às vezes, algumas grandes empresas contratam um escritório de contabilidade e exigem um profissional dentro das instalações dela. Mas só esse profissional não caracteriza a prestação de serviço. E também não é mera alocação de mão de obra, porque alocar a mão de obra é entregar a mão de obra para o cliente gerir ela. Você está apenas uma pessoa que está fazendo parte do serviço dentro das instalações da empresa. Mas se o todo não é feito no destino, não caracteriza o estabelecimento prestador. Então, essas questões de retenção, CEPOM, elas estão intrinsecamente ligadas com o local de incidência do ISS, previsto lá no artigo 3º, combinado com o artigo 4º, e esse caso do CEPOM, caput do artigo 3º, combinado com o artigo 4º da Lei 116. E é igual para todos os municípios, né? Tá. Assim, para mim, aparentemente, a coisa ficou um pouco mais arriscada para as empresas, porque antes estava tranquilo, o cara não tem o cadastro no CEPOM, a gente fazia retenção, né? Beleza, quando era de fora do município. Agora, vocês estão dizendo assim, não, está facultado, né? Mas se eu for fiscalizar, ou seja, vocês vierem fiscalizar, você tem que provar. Então, assim, ficou um pouco mais subjetivo e, ao meu ver, me parece com mais risco para as empresas, né? As tomadoras de serviço. Porque corre o risco de, numa fiscalização, constatar que era para ter tido uma retenção, porque você não comprova. Então, eu acho que ficou pior da forma como está, né? Gera uma insegurança, né? Mas essa insegurança, ela decorre exatamente da decisão judicial, né? E outra coisa, essa tônica de Fortaleza, os municípios conversam, assim como a gente, contador, se reúne em CRC, faz grupo de trabalho, né? Os municípios têm grupo de trabalho, assim como a Fazenda também tem através do Confaz, COTEP, né? E essa é mais ou menos uma tônica de Brasil afora, né? São Paulo foi nessa linha e estão indo nessa linha. Quem ainda não alterou, a tendência é alterar nessa linha também. Isso, ao meu ver, gera para o tomador uma insegurança. Eu estou trabalhando no regulamento, fazer regulamento não é fácil, porque é procedimento, né? A gente tem que pensar nas diversas hipóteses, e eu estou vendo uma forma de dar maior segurança, maior tranquilidade aí para os tomadores, para ter mais objetividade nisso. Porque senão todos aqueles serviços que não são das exceções, teria que exigir, né? Da forma que está hoje é isso, pela lei é isso. Só que a gente vai delimitar um pouco aí pela atividade e quais documentos exigir. Perfeito, né?
Tem uma moça aqui perguntando, cartão de CNPJ não serve como a Carol, né? Ah, Como comprovante local da prestação. tô vendo aqui. Carol, o cartão de CNPJ, se você ouviu a minha explicação no início, você vai concluir que não, né? Porque CNPJ é exatamente aquilo que configura o estabelecimento fictício, né? É, Não é regra, obviamente, né? Mas os casos que são configurados dessa forma é via contrato social, ou estatuto e cartão de CNPJ. Né? Gomes, depois a gente volta para as perguntas. Tem um outro comunicado, né, que é o número 1. Uhum. Aí tu pode também, por favor, comentar sobre ele. Na verdade, o comunicado 001 ele é destinado aos tomadores de serviço. Né? Ele está dizendo inicialmente que os tomadores de serviço não são mais obrigados a reter o CEPOM. Né? Essa obrigação de reter, de exigir o CEPOM, ela deixou de existir. Agora, a questão da retenção na fonte é que deixou para ele, que ele deve reter, e foi o que eu expliquei no início, né? Quando existe uma unidade econômica ou profissional daquele prestador no município e ele emitiu uma nota fiscal por fora. Né? Então, é o que seria mais ou menos o segundo parágrafo dele. E no terceiro parágrafo, a gente informa a facultatividade do CEPOM, né, que foi o ponto que a gente falou do comunicado 2, né? E elenca, no caso, acho que lá pelo parágrafo 4º dele, porque isso para elaborar, isso levou um tempinho, está na memória aqui os objetivos dele. Né? É os casos em que o tomador nem precisa sequer olhar a CEPOM, exigir prova, né? Porque o ISS é devido no destino. Né? Perfeito. Então, de um modo geral, é isso que ele trata, orientando aí aos tomadores de serviço sobre as mudanças que ocorreram. Né? A Thaís está perguntando aqui, a CEFIN não cogita acabar com o CEPOM, já que muitos estados não aderiram a essa prática? Olha aí, eu acho que não, né? Os estados, na verdade, eles não têm esse problema, né? Porque os estados, eles têm as empresas têm estabelecimento fixo, né? O problema do serviço, e aí às vezes a gente não consegue... Quando a gente começa a estudar a atividade de serviço a fundo, a gente vai verificar a subjetividade que é uma prestação de serviço. Tirando algumas exceções que você tem resultado material, como a construção de uma casa, e você visualiza o resultado, a grande maioria dos serviços são bens imateriais, intangíveis, que a gente não visualiza. Imagine você vai lá num dentista, o dentista está prestando serviço, terminou ali, você nem viu o serviço que ele prestou, sabe que ele fez algo lá na sua boca, né? Então, tem serviços que são intangíveis. Você vai no médico, o médico te dá uma orientação, ele está prestando serviço. Então, é muito difícil tributar serviço se não for olhando para o espaço físico, estabelecimento físico. Os estados não, tem uma mercadoria, tem um bem circulando, eles têm os postos de fronteira, tem as rodovias, tem os portos. E hoje, com a nota fiscal eletrônica nacional, tem um sistema de cruzamento aí que ele não consegue escapar nada. Né? A não ser que a pessoa venda sem nota. Né? Eu comprei algumas coisas agora pelo Amazon e produtos relativamente caros, eletrônicos, e recebi tudo sem nota. Né? Aí, Eita. como passou, eu não sei, né? Mas está vindo muito produto sem nota. Gomes, diante dessa mudança que está tendo agora, você até já adiantou que vai sair com alguns novos regramentos, né? Uhum. Esse cadastro do CEPOM vai ter alguma forma de simplificar? Porque hoje existem diversos documentos, diversas coisas, vai ser do mesmo jeito, nesse novo formato, há uma perspectiva de você dizer no plano B, pode ser assim, né, com o CEPOM, ou pode ser dessa outra forma. Seria possível nesse sentido? Vocês pensam dessa forma, além de ter aquelas atividades que não precisariam de forma alguma, porque a gente sabe que a característica dela realmente é lá no local do prestador de serviço. Seria isso? A gente está pensando, sim, em simplificar. Uma das coisas certas é que a gente vai elencar por atividades. Certo? Então, já restringe um pouco aí, né? Segundo aspecto, a documentação, o grupo que trabalha com o CEPOM, com a análise da documentação, eles estão com a demanda minha para me apresentar o que deveria fazer lá para simplificar, para melhorar lá a parte da documentação.
É. Então, estou Inclusive, aguardando Gomes, essa demanda aí. tem até aqueles prestadores de serviço em Caô, né, que dizem que tem dificuldade, não sei, é bom, porque tem É. algumas documentações que são Cowork é exigidas. difícil você provar que está no cowork, né? É, esse é um problema, Aí, né? esse daí é difícil. A gente sabe o caso aqui da região metropolitana dos representantes comerciais, né? Uhum. O representante comercial, embora ele esteja vendendo o produto dele pelo Ceará inteiro, por exemplo, ele é tributado no local do estabelecimento dele, e muitos deles constituíram empresa no nosso vizinho aqui, que tem a alíquota de 2% para praticamente todo o serviço, né? É, então, isso é um caso ainda delicado. Cowork é uma atividade, se o estabelecimento for em cowork, é uma situação complicada da gente enfrentar aí. É, A Gomes, questão, gente, é cumprir a lei. Se fazer as coisas de acordo com a lei, a gente tem menos trabalho, né? é, Tem toda essa burocracia, todas essas questões de coisa, porque precisa de instrumento de controle. A gente trabalha, eu trabalho diariamente com as questões judiciais também, e a gente vê muita coisa que são desnecessárias. E tem também uns colegas que se formam na faculdade, eu leciono direito tributário na parte processual tributário, né? Eu procuro colocar na cabeça deles que eles devem evitar contenda. E tem gente que gosta de criar contenda. Tudo judicializa, né? Tudo só para vender serviço para os clientes. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Tem que ter um pouco de ética. O contador tem a questão de fazer, cuidar do patrimônio dos clientes, né? Ou dos sim. patrões. E os advogados devem evitar conflito entre os seus clientes, né? Apaziguar os conflitos, e não criar conflitos, né? Então, a gente tem que também ter essa tônica de perspectiva profissional de tornar a vida mais simples. E a gente, eu sou resistente a determinadas coisas, às vezes os colegas querem incluir determinadas exigências, e eu sou resistente em pensar o para quê e a operacionalização daquela exigência, né? A gente está Vamos trabalhando agora mesmo com a ferramenta nacional para aqueles serviços que mudaram o local de incidência. Eu estou coordenando o grupo que está desenvolvendo o Sistema Nacional de Arrecadação do ISS, de cartão de crédito, planos de de saúde. saúde, administradoras de fundos de investimento. A gente está especificando o sistema e normatizando. Deve sair agora no final de março, início de abril, uma resolução do SEGOA, que vai ser o comitê que foi criado pela Lei Complementar 175, que vai regulamentar essa obrigação nacional, né? Então, a gente está discutindo ela diretamente com os contribuintes, com os players daqueles setores, das instituições financeiras, da FenaSaúde, né, os setores envolvidos para Isso é ter muito legal. algo que faça, cumpra a obrigação sem tanta complicação para ele, né? Mas Vamos, para como isso o nosso também tempo tem está que ter a boa vontade da parte deles em fazer as coisas mais corretas possíveis. como o nosso É tempo tá isso, ficando eu acho que curto, o CEPOM, acho que ainda a gente já deu para entender o do já CEPOM aqui. E com relação a essa mudança do imposto de renda retido na fonte, que antes a gente fazia a retenção na alíquota de 1% ou a alíquota de 1,5%, e sobre alguns serviços só, né? Que é aquele lá do regulamento do imposto de renda, que trata daqueles 40 serviços, né? Os serviços profissionais, era sobre aqueles e mais alguns por fora, que tem a retenção do imposto de renda retido na fonte. Isso aí, inclusive, essa regra se aplica da empresa privada para a empresa privada, mas, né? E vocês ficavam de fora, né? Mas existe uma isso. instrução normativa, que é 1234, de 2012, que trata da administração pública federal, né? Isso. Tratando as retenções com as empresas privadas de um modo geral, que têm outras alíquotas, né? Tem duas coisas diferentes na Instrução Normativa 1234 de 2012. Primeiro, Uhum. que são as alíquotas diferentes, né? Tem a alíquota É, de 4,8, por exemplo, tem a alíquota de 1,2, tem a alíquota de, eu acho que é 2,4, de 0,24 também. E lá na Instrução Normativa 1234, além de ter essas alíquotas diferenciadas, ela não tem distinção de serviço. Ela diz que é para, de um modo geral, a regra geral que é para reter de todo mundo, né? uhum. Inclusive o fornecimento de mercadorias. Então, e aí eu vi que esse decreto do município de Fortaleza, que é o decreto 15258, saiu agora em fevereiro, dia 14
de fevereiro de 2022, ele faz referência a essa instrução normativa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Muita gente não está se ligando, mas, por exemplo, se você tem uma empresa que ganha uma licitação com a prefeitura ou com algum órgão da prefeitura, vai ter que tomar cuidado, pelo que eu entendi aqui, porque vocês vão fazer retenção em cima de tudo, né? Até mesmo fornecimento de serviço. Se for uma locação, por exemplo, vocês vão fazer também a retenção. Uhum. Tudo isso daí agora vai ter retenção e com alíquotas diferenciadas. Então, eu queria que você. E aí é importante porque eu chamo a atenção aí dos contadores que estão assistindo, porque você pode ter um cliente que participa de licitação, negocia com a prefeitura e teve essa mudança e muita gente não ficou ligado, mas a gente aqui da Táxi Prática, assim que saiu, a gente já publicou, né? E realmente Estão teve atenados, né? compartilhamentos aí, e aí eu queria que você comentasse sobre isso, por que que mudou. Eu vi até a gente comentando, mas a prefeitura pode mudar as regras de imposto de renda, né? Então eu queria que você comentasse sobre esse assunto também. Vamos lá. Bom, esse decreto, ele não é novidade de Fortaleza, né? Praticamente todas as capitais já publicaram os seus. Alguns municípios da região metropolitana aqui, pelo menos já fez decreto para 3 já, né? Então, é algo nacional. E por que que foi criado essa previsão? O Supremo Tribunal Federal, os municípios vinham, originariamente, a Constituição, lá no seu artigo 158.1, ela diz que pertence aos municípios a receita do ISS retido na fonte. Então, é receita própria. Esse valor que foi retido na fonte, o município e o Estado já contabilizam como receita própria de imposto de renda dele. Não repassa nem para a Receita Federal esse valor. E a Receita Federal tinha um entendimento restritivo de que era só o valor retido na fonte da folha de salário. E a Constituição não dizia isso. Aí os municípios e os estados começaram a reter e a ficar com o imposto de renda daquele do mapa de retenção, né, MAFON, né, alguma coisa assim, de retenção de imposto de renda na fonte, e ficar com ele. Aí a Receita Federal começou a fiscalizar estados e municípios e a autuar pelo imposto de renda. Aí houve ações judiciais, começou no estado de Santa Catarina, e chegou ao Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, opa, peraí, vamos analisar esse caso. Aí o Supremo decidiu, no recurso extraordinário 1293.453, do Rio Grande do Sul, e na ação civil ordinária 28, se eu não me engano, 2897, que esse imposto de renda, todo e qualquer imposto de renda retido na fonte, pertence aos estados e aos municípios, que são pagos. E é importante, na questão de ordem prática, os clientes de vocês, fornecedores de bens e serviços para estados e municípios. Para a federal não muda nada, porque já havia retenção na fonte. Essa instrução normativa 1234 de 2012, ela é exatamente destinada aos órgãos e entidades da administração federal, né? Então, o que que muda? A relação dos clientes de vocês com os estados e com os municípios, né? E aí, eles passaram a ter o direito de ficar com esse imposto de renda sobre... Na verdade, o direito quem deu foi a Constituição, né? A partir da decisão, pacificou que eles podem ficar, sim, com o imposto de renda retido na fonte. Então, é receita própria deles. E aí, o MAFON é restritivo, né? Ele só trata de alguns serviços que tem aquela retenção da alíquota de 1,5%, né? E aquela instrução normativa, a 1234 de 2012, ela trata de diversas outras atividades, inclusive fornecimento de bens, onde ela manda os órgãos federais reter na fonte. E aí foi a discussão no Supremo. Tem que haver um tratamento igualitário entre os entes da federação, que os órgãos federais retêm, os municípios e os estados também podem reter. Então, daí eles estão publicando um decreto simplesmente dizendo que os seus órgãos, as suas autarquias e fundações, por exemplo, se você tiver um contrato com a CAGES, que é do Estado, CAGES Sociedade de Economia Mista, ela não pode reter, né? É só os órgãos que integram a estrutura do poder executivo e legislativo, e no caso do Estado, judiciário, as autarquias e as fundações públicas instituídas e mantidas pelo poder público. Estão de fora os contratos que vocês têm com as empresas públicas e com a sociedade de economia mistas.
né? Então, por exemplo, se você tem um contrato, exemplo, estou lembrando aqui de empresa pública federal, a Caixa Econômica é uma empresa pública, os Correios é empresa pública, certo? Se tiver algo equivalente no estado ou no município, essa pessoa não tem direito a reter. É só as retenções feitas pelos órgãos, autarquias e fundações. E os órgãos são as secretarias, os fundos que façam parte do poder executivo, legislativo e o judiciário, né? E aí a retenção se dará na forma que é feita a retenção nessa instrução 1234 de 2012. O que não retém? O artigo 4º dela, dessa instrução normativa, ela trata das pessoas imunes e trata, inclusive, de empresa do Simples. Empresa do Simples pode sofrer retenção na fonte? Não, porque esse artigo 4º dispensa, né? Devido ao regime de... Não pode sofrer retenção na fonte de tributo federal, municipal. A própria Lei 123 já prevê essa possibilidade, né? Mas, em caso dos tributos federais, essa instrução normativa dispensa a retenção de empresa do Simples. Então, só aquelas empresas, aquelas atividades que estão elencadas, ou aquelas entidades elencadas no artigo 4º, estão dispensadas de sofrer retenção na fonte. Então, vocês, se tiverem algum cliente, vocês têm que orientá-lo na hora que forem fazer o faturamento. O meu contrato é antigo. Qualquer parcela a ser paga a partir dessa norma, o órgão, ou a autarquia ou fundação irá reter o imposto de renda na fonte. Então, já prevejam lá que esse valor vai ficar retido na fonte e controlem ele lá na hora de fazer a declaração para a Receita Federal, que ele foi retido na fonte pelo município. E lá em fevereiro, quando for feita a DIRF, é que vai ser feito o batimento das informações com a Receita Federal. Gomes, quando tu fala que o fruto dessa retenção é do município, né, e é do estado, isso daí é abatido daqueles repasses que a Receita Federal, que o governo federal faz ou não? Não, o repasse lá é outras fontes, né? Certo. Esse valor ele não é receita da União, né? E já fica com o estado e com o município. Não entra nem na contabilidade deles, né? Então vocês vão aumentar bastante a arrecadação de vocês, né, com essa medida. A previsão é que hoje Fortaleza, imposto de renda é a terceira fonte de arrecadação própria, né? Uhum. Depois do IPTU vem imposto de renda. Então, a gente arrecada no ano passado, em torno de 430 e poucos milhões. A estimativa aí é de pelo menos mais 50 a 70 milhões de reais aí. Gomes, o nosso tempo está quase já esgotando, né? Tem pouco tempo. Eu só, de cara, já queria agradecer sua participação, como sempre, muito esclarecedora. Agradeço a participação também de todos que estavam presentes. E só um resumão aí, qual é a dica que você dá com relação a esse CEPOM, principalmente, que eu acho que foi o ponto mais polêmico, o que é que você sugere para as pessoas, qual o cuidado que ela deve tomar, principalmente desse prestador de serviço de fora do município, e também os seus agradecimentos. Então, em nome da Tax, meu muito obrigado a você e a palavra para você. Para os tomadores, que é a grande preocupação agora, né, a gente está redigindo aí a parte das atividades que ele deve ter mais atenção e a documentação, né? Então, para mitigar o risco, é melhor... eu sou... o contador é conservador, né? Dizem isso, né? Isso. Mitigar Perfeito. o risco, a gente tem que ser conservador. Então, por enquanto, é melhor exigir, né? E a questão da retenção de atividades, como o caso dos hotéis, a gente já está liberando a retenção obrigatória lá também, né? Está sendo modificado o sistema. E, mais uma vez, dizer que é uma satisfação, a gente está à disposição sempre, né? Terça-feira, o CRC, né? A Tax ficou mais rápido, né? Marcou antes, né? O CRC marcou uma também na terça-feira, neste mesmo horário. Então, lá a gente Ótimo. pode, se tiver alguma novidade, alguma dúvida que surgiu, terça-feira, nesse mesmo horário, a gente vai estar aí em outro canal, né? Mas tratando também desses assuntos. Vamos estar lá acompanhando, viu? Tá. Então, obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado aí. Bom E até a final de próxima semana. aí. E quando tiver novidade, nos procure, viu, amigo? É sempre esclarecedor. Tá certo. Um abraço. Um abraço, amigo.
entrar no campo.